Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, chegamos ao teu lar para te transmitir uma porção da Palavra de Deus. Está aqui do meu lado hoje o nosso convidado que muito nos alegra com a sua presença, o Gleison. Prazer, irmão. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Prazer tê-lo conosco aqui no programa. E o nosso irmão é conhecido como Tatu, né, Tatu? É apelido de infância aí e ficou aí até hoje. E o que Deus colocou no teu coração para transmitir hoje no programa? O Senhor tem tocado no nosso coração para nós falarmos nessa noite a respeito de oportunidades. Oportunidades. Muitas vezes nós perdemos muitas oportunidades na nossa vida, né? E hoje nós vamos ver dentro da palavra de Deus alguns servos, alguns personagens que tiveram a oportunidade e agarraram, e outros não. E nós vamos levar isso para a nossa vida também. O tempo passa, né? Passa. Fica conosco. Deus vai falar ao teu coração agora, no programa O Viver é Cristo. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está me guardando. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Queridos ouvintes, é uma alegria compartilhar da palavra de Deus. E como nós já falamos, né, hoje nós vamos enfatizar algo que muito nos sugestiona, as oportunidades. Nós temos várias sugestões de oportunidades na nossa vida. E nessa noite nós vamos ver dentro da palavra de Deus homens e personagens
e servos de Deus que tiveram oportunidades. Alguns abraçaram essa oportunidade e outros deixaram ela passar. Gostaria, junto com todos aqui, nós pudéssemos ler da palavra de Deus em Lucas 18, 18 a 24, que diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus perguntou para esse homem se ele sabia os mandamentos. Não adulterarás, não amarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aquele homem replicou para Jesus: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aquele homem teve um encontro com Jesus, que já foi uma grande oportunidade. E ele falou para Jesus e perguntou: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, perguntou se aquele homem já conhecia das Escrituras, já conhecia dos mandamentos. E aquele homem falou que sim, que ele já fazia, que ele já seguia, que ele já cumpria as ordens, os mandamentos de Jesus desde a sua adolescência. Então Jesus, conhecendo o coração daquele homem, Jesus perguntou: vende todos os seus bens, dá aos pobres e siga-me. E aquele homem, com o coração que estava implantado, que estava agarrado aos seus bens, à sua vida material, querendo comprar uma vida eterna, aquele homem, o que ele fez? Ele se entristeceu. E na palavra de Deus nós vemos a diferença de um outro homem chamado Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10. Preste atenção nessa passagem. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Aquele homem subiu numa árvore. Quando Jesus chegou e olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós vemos exemplos de dois homens ricos. Um que guardava as Escrituras, que conhecia a palavra de Deus, mas que se entristeceu, perdeu a oportunidade da salvação, porque ele queria comprar a salvação. E nós vemos um homem, Zaqueu, que ele era um homem não muito quisto. As pessoas não gostavam dele, porque ele era um cobrador de impostos. Mas ele ouviu falar de Jesus, e ele queria ver a Jesus. Ele quebrou o seu coração para ver a Jesus. Estando ele indo, aquela multidão o atrapalhava. Então ele arrumou uma maneira de ver a Jesus. Ele subiu numa árvore.
E de cima daquela árvore, e aquela multidão embaixo, e Jesus passando, de repente Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém estar na sua casa. Zaqueu poderia muito bem, pela sua posição, por ser um homem rico, ele podia muito bem falar: Jesus, depois, um outro dia talvez. Mas não, Zaqueu desceu rapidamente e hospedou Jesus em sua casa. E com seu coração quebrantado, ele colocou à disposição em dar aos pobres os seus bens. E aquelas pessoas que ele tinha roubado, restituir 4 vezes mais. Conclusão desses 2 homens. Um perdeu a sua oportunidade. O outro teve a oportunidade em suas mãos e não deixou escapar. Nós vemos também muitos outros exemplos na palavra de Deus que nos fala a respeito de oportunidade. Nós vemos em Lucas 17, de 11 a 19, os 10 leprosos. Jesus estava indo ao encontro e quando esses 10 leprosos viu a Jesus, eles correram e gritou: Mestre, mestre! E Jesus pediu para que esses 10 leprosos fossem andando. E no caminho esses 10 leprosos foram curados. Mas no final da história nós vemos na palavra de Deus que apenas um voltou. E Jesus perguntou: mas não eram 10? E apenas um voltou? Nós vemos que essa oportunidade foram dada, a mesma oportunidade para os 10 leprosos. Mas apenas um agarrou a oportunidade da vida eterna. Os outros foram embora, com apenas a cura física. E muitas vezes nós buscamos a Deus com uma oportunidade de nos curar. Seja ela uma doença, um problema familiar, uma cura financeira. E esses 10 leprosos, apenas um, voltou e deu glórias a Deus porque estava curado. Porque reconheceu o seu lugar de pecador. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Nós vemos também um outro exemplo que é a cura do paralítico, onde os amigos pegaram aquele homem que não podia andar, estavam chegando ali perto de Jesus e havia uma multidão rodeando a casa e aqueles homens tiveram a fé e a ousadia de levantar aquele paralítico e descê-lo pelo telhado. E a hora que Jesus viu a fé daquele homem, de todos aqueles homens, Jesus falou: a tua fé te salvou. Levanta-te e anda. Não só a cura física, mas a cura espiritual é o que Jesus quer dar quando nós agarramos a oportunidade de ter primeiramente um encontro com Jesus e depois de se render como um pecador diante do nosso Salvador. Mais um exemplo de oportunidade é daquela mulher que vivia com uma hemorragia. Há 12 anos, essa mulher ela tinha uma hemorragia. Nós vemos isso numa passagem de Marcos 5, 25 a 34. Onde essa mulher, ela viveu anos e anos e gastou todo o seu dinheiro para tentar salvar-se dessa hemorragia. Mas um dia essa mulher ficou sabendo que Jesus iria passar. Então, na cabeça dessa mulher, ela pensou assim: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E essa mulher, ela enfrentou primeiramente o risco de ser apedrejada, de ser morta, porque naquela época a mulher que sofria de hemorragia, ela era considerada uma pessoa imunda. E ela vivia sempre escondida. Então eu fico imaginando aquela mulher disfarçada ali com o seu manto, no meio da multidão, e a hora que ela encosta em Jesus, ela sente que a sua hemorragia é curada. Só que no mesmo instante Jesus fala: quem me tocou? E os discípulos olham para Jesus e falam: mestre, nós estamos no meio de uma multidão, muitas pessoas o tocam. Como é que você pergunta isso? Quem te tocou? E Jesus, sabendo que aquela mulher tinha o procurado com uma fé tremenda, Jesus falou: de mim saiu o poder. E aquela mulher, percebendo que Jesus já sabia quem tinha tocado, aquela mulher se apresentou diante de Jesus, ajoelhou-se diante do Salvador
E além de Jesus entender que aquela mulher, ela estava procurando a sua cura física, aquela mulher estava procurando a salvação da sua alma. E Jesus curou aquela mulher não fisicamente, mas também deu a salvação para a sua vida. Nós estamos dando exemplos rápidos e resumidos da palavra de Deus, para você entender exemplos de oportunidades que nós podemos trazer para a nossa vida. Você já teve um encontro com Jesus? Mas o seu encontro foi para pedir coisas materiais, físicas? Ou foi se render aos pés de Jesus e falar: Mestre, preciso da salvação. Meu Salvador, necessito de, em primeiro lugar, ser salvo, reconhecendo que o Senhor é o meu único e verdadeiro Salvador. Mas dentre todos os exemplos de oportunidades que nós vemos aqui, dentre todas essas chances, essas pessoas poderiam ter outras chances com Jesus. Mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus um exemplo de oportunidade que não teria outra chance e que foi agarrada. Por uma das pessoas, pelo menos. Vamos abrir Lucas 23, 39 a 43. A palavra de Deus nos diz assim, nessa passagem tão linda. Lucas 23, 39 a 43. Jesus estava crucificado no meio de dois ladrões, dois malfeitores. E olha só o que diz a palavra de Deus. 23 e 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Nem a menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos que, nessa ocasião, os dois homens que só tinham feito coisas ruins na sua vida, esses dois malfeitores, talvez nunca tiveram nada de bom no seu coração, estavam sob a mesma sentença do nosso Salvador, aquele que nunca pecou, aquele que nunca desagradou a Deus, aquele que veio aqui a esse mundo, que além de nos dar a salvação de uma vida eterna, ele ainda curou e ajudou as pessoas. Fez muitos milagres. Mas sobre essa mesma sentença, esses dois malfeitores, um reconhecendo que realmente era um pecador, reconhecendo que realmente precisava se integrar. Naquele momento ele precisava reconhecer os seus pecados. E diante de Jesus, crucificado ao lado de Jesus, ele repreendeu o outro malfeitor que dizia para Jesus: Ué, mas você não é o Salvador? Você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Você não salvou? Você não tem poder? Salva-te e salva a nós também. Nos tira daqui. Mas o outro malfeitor, vendo aquilo, olhou para aquele ladrão e falou: você está sob a mesma sentença. Arrependa-se dos seus pecados, porque nós merecemos estar aqui, mas esse homem, o Cristo, nenhum mal fez. E olhando para Jesus, aquele homem se compadeceu, aquele homem se esvaziou e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, naquele mesmo instante, eu fico imaginando Jesus com todas aquelas dores, com todo o sofrimento que ele já tinha passado, com mais o sofrimento que ele estava passando ali. Eu fico imaginando que Jesus poderia naquele momento nem falar mais nada para aquele homem, mas ainda ele teve forças. Olhou com piedade para aquele homem, para aquele malfeitor
e viu o arrependimento no seu coração e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Falando em oportunidade, você acha que algum desses malfeitores teria uma outra oportunidade? Jamais. Eles estavam prestes a morrer. Eles já estavam morrendo ali na cruz. Mas os dois tiveram a mesma oportunidade, mas um aproveitou essa oportunidade. E nesse momento eu quero falar com você. Como é que anda a sua vida? Quantas oportunidades nessa vida você já teve de ter um encontro com Cristo? Quantas oportunidades Deus já livrou você de muitas coisas ruins? E talvez nem um muito obrigado você tenha falado. E muito mais do que isso, talvez você ainda não tenha reconhecido Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Jesus está voltando. E essa foi a promessa que Ele nos fez. Quando Jesus morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele disse assim: vou para a casa do meu Pai. Vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. O céu, ele está sendo preparado para nós. O céu está sendo preparado para aqueles que já aceitaram a obra perfeita de Jesus na cruz. E você já tomou essa decisão? Você já aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Talvez, meu caro ouvinte, essa seja a sua última oportunidade. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos como vai ser daqui um segundo da nossa vida. Mas Jesus, Ele promete te dar a salvação. Jesus veio aqui a esse mundo para nos dar a salvação pelos nossos pecados. Mas nós temos que aproveitar a única oportunidade de reconhecê-lo como nosso único e verdadeiro Salvador. Jesus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós, junto com o nosso Pai. E é para lá que Ele quer nos levar. Muitas pessoas têm medo de ouvir falar do inferno, mas o inferno existe. Não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, aqueles que não aceitarem a salvação, que é de graça, esse vai ser o lugar dessas pessoas também. Mas existe chance. Enquanto você está vivo, enquanto você respira, você tem chance de aceitar e aproveitar essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos e não desperdice a sua oportunidade. Que Deus mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olá, eu sou Marcos Soares e quero compartilhar com você algum pensamento sobre a graça de Deus. Essa extraordinária e maravilhosa graça. A graça de Deus tem sido motivo de encantar e prender a atenção de pregadores, ensinadores e de pessoas que amam a Deus de maneira geral. Não é para menos, ela transforma pessoas inúteis e sem nenhum valor em verdadeiros tesouros. Eu gosto de assistir aqueles programas de televisão que mostram a recuperação de carros antigos. Mecânicos, funileiros, pessoas especializadas nisso, encontram carros que às vezes estão parados por anos nas garagens, cobertos de poeira, cheios de ferrugem, mas eles, como são especializados e têm um olhar diferente do nosso, conseguem ver que debaixo de tudo aquilo existe algum valor. Eles levam aqueles carros para suas oficinas e dentro de alguns dias transformam aquilo em peças caríssimas que valem alguns milhares de dólares. Cada vez que eu assisto um programa assim, eu lembro que foi exatamente isso que Deus fez comigo através de sua graça. Todos nós passamos por essa experiência se já conhecemos a Jesus. Estávamos debaixo da poeira e da ferrugem do pecado, mas Deus nos olhou não por aquilo que nós éramos, mas por aquilo que Ele poderia fazer de nós depois que sua graça nos transformasse.
A graça de Deus é algo que devemos desfrutar, é algo que não podemos explicar, mas também é algo de que não devemos abusar. Nos próximos programas, vamos pensar em alguns ladrões da graça de Deus descritos por Paulo na sua carta aos Gálatas. Até lá! Conselho de Deus. E o conselho que eu tenho para dar para vocês é a respeito do que você tem colocado dentro do seu coração. A palavra de Deus diz em Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós vemos grandes exemplos de oportunidades onde o coração estava no dinheiro, aonde o coração estava na cura física, aonde o coração estava em apenas ver Jesus. Muitos aproveitaram essa oportunidade e se entregaram a Jesus, reconheceram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E aonde está o seu coração? Será que o seu coração está em entender que Deus quer te usar? Em entender que você é um servo do Senhor, que você pode trabalhar, você pode ser útil no ministério da obra? O seu coração será que está aberto em entender e reconhecer Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Como está o seu coração? Hoje eu estou falando para todos, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que aproveite e agarre essa oportunidade. Estou falando para você, meu irmão, que já conhece da palavra, que já aceitou Jesus. Talvez o Senhor já esteja tocando no seu coração, te incomodando para você assumir um trabalho, para você evangelizar, para você falar de Jesus para as pessoas, para você assumir um cargo na sua igreja e de repente você ser útil na obra do Senhor. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. E esse é o nosso conselho. Eu gostaria de finalizar que você pudesse meditar e entender as oportunidades que Deus coloca na sua vida, tanto para você, para a aceitação de Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, como para você que já aceitou Jesus, se colocar diante dele para ser usado na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Chegamos ao finalzinho do programa Ao Viver é Cristo. Quero agradecer a sua sintonia aqui na TV Ativa, no programa Viver é Cristo. E pedir, pode entrar em contato conosco, nós estaremos orando pela tua vida no 998-08-1313, 998-08-1313. Passa seu nome, estaremos orando por você e uma equipe de irmãos está orando a favor de todos os nossos telespectadores. Nesse momento, o nosso irmão vai estar intercedendo a Deus, a teu favor, você que nos assistiu no programa de hoje. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ver as maravilhas que o Senhor nos dá a todos os dias. E essa oportunidade foi dada nesse momento onde nós abrimos a Tua Palavra, onde nós estudamos aquilo que o Senhor tem deixado para nós. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem em nossa vida, mas o Senhor é sabedor de todas as coisas e o Senhor está sobre todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, e pedimos para cada pessoa que ouviu essa palavra, para cada família representada que possa ser tocada através da Tua palavra e que não percam a oportunidade de ter um encontro com Cristo, não percam a oportunidade de se colocar diante do Senhor para assumir um ministério, para assumir uma obra. Que o Senhor possa estar abençoando a cada família, as necessidades, que o Senhor possa estar vindo curando e, acima de tudo, dando a salvação para todo aquele que nele crê. Abençoa, Pai, nos despede em paz e abençoa a Tua palavra através do Teu Espírito Santo em todos os nossos corações. Te agradecemos por tudo e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Até o próximo programa O Viver é Cristo.